Fala, torcedor São Paulino! Seja bem-vindo ao nosso canal de notícias do São Paulo. Agora, vamos à notícia de hoje. Prepare-se, porque o que aconteceu nas últimas horas pegou todo mundo de surpresa, até mesmo quem acompanha de perto as movimentações do mercado da bola. Uma das grandes cria de Cotia, garoto formado nas categorias de base do São Paulo e considerado uma joia promissora há poucos anos, acaba de assinar com um clube europeu e, segundo informações confirmadas, já está de malas prontas rumo a Portugal. O atacante veloz, de apenas 22 anos, que agora buscará reconstruir sua carreira longe do Morumbi. Torcedor tricolor, antes de seguirmos com essa notícia bombástica, já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e não perder nada do que acontece nos bastidores do São Paulo. Aqui você fica por dentro de tudo, das contratações aos rumores, dos treinos aos bastidores quentes que ninguém mais mostra. Sua inscrição é o combustível que mantém viva a nossa missão de trazer informação com paixão e verdade sobre o maior clube do Brasil. Pois bem, voltando ao assunto que deixou os torcedores com a pulga atrás da orelha, o atacante Caio Mateus, revelado em Cotia e que já vestiu a camisa do tricolor em jogos importantes, foi anunciado pelo Portimonense, equipe da primeira divisão portuguesa. O contrato, segundo fontes internas, vai até 2027 e já está em fase final de assinatura, restando apenas a realização dos exames médicos para que tudo seja oficializado. A notícia caiu como uma bomba entre os São Paulinos, que ainda tinham esperança de ver o jovem ganhando nova chance no Morumbi. A informação foi publicada inicialmente pelo portal Arquibancada Tricolor e logo ganhou repercussão nas redes sociais, principalmente porque Caio, em 2022, foi responsável por um dos gols mais marcantes da campanha do São Paulo na Copa Sul-Americana. Naquele torneio, o atacante ajudou o time a manter uma sequência quase perfeita até as fases finais, demonstrando velocidade, boa leitura de jogo e um faro de gol que encantou a comissão técnica na época. Entretanto, o destino do futebol costuma ser imprevisível. Após não se firmar no time principal, Caio foi emprestado no início de 2025 ao Coritiba, numa tentativa de ganhar mais minutos em campo e experiência. Porém, as coisas não saíram como planejado. O jogador enfrentou lesões, falta de ritmo e principalmente um ambiente instável em um clube que também passava por dificuldades. Ao término do empréstimo, o São Paulo optou por não renovar seu vínculo, deixando-o livre no mercado. E foi justamente nessa brecha que o Portimonense apareceu. O clube português, que tem histórico de apostar em jovens talentos brasileiros, viu em Caio uma oportunidade de ouro, um atleta ainda novo, com experiência em competições continentais e, o mais importante, formado em Cotia, um dos centros de formação mais respeitados do mundo. Internamente, a diretoria portuguesa acredita que o jogador pode se transformar em um ativo valioso em poucos anos. Mas o que chama a atenção torcedor é o silêncio do São Paulo nessa história toda. Ninguém esperava que o clube simplesmente deixasse uma cria de Cotia sair sem retorno financeiro expressivo, ainda mais em um momento em que o tricolor precisa equilibrar as contas. Será que houve erro de avaliação? Ou será que a comissão técnica realmente já havia desistido de apostar no jogador? São perguntas que permanecem no ar e que dividem a opinião da torcida. Muitos torcedores lembram de Caio como aquele garoto que entrava em campo com brilho nos olhos, determinado a mostrar serviço e com um potencial enorme para crescer dentro do elenco. Seu desempenho nas categorias de base era destaque em todas as competições. No entanto, as oportunidades no profissional foram escassas. Quando teve chance, o time vivia momentos turbulentos, com troca de técnicos e elenco pressionado por resultados. Torcedor São Paulino, se você está acompanhando até aqui, deixe sua opinião nos comentários. O São Paulo errou ao liberar Caio Mateus? Ou a saída foi o melhor caminho para ambas as partes? E claro, se ainda não é inscrito no canal,
Inscreva-se agora, ative o sininho e continue com a gente para receber as notícias mais quentes do tricolor. Aqui, cada detalhe dos bastidores do SPFC é revelado em primeira mão. Vamos continuar com a notícia. E é impossível não pensar. Quantas joias o São Paulo já viu sair de Cotia e brilhar em outros lugares? Casos como os de Militão, Antony, Casemiro e tantos outros sempre deixam a torcida com um misto de orgulho e saudade. Cotia segue sendo um celeiro de craques, mas a sensação de que o clube poderia aproveitar melhor seus talentos persiste entre os mais apaixonados pelo tricolor. Vale lembrar que, segundo pessoas próximas a Caio, o jogador sempre sonhou em ter uma carreira internacional. Desde a base, ele demonstrava interesse pelo futebol europeu e inclusive, estudava idiomas por conta própria para se adaptar mais facilmente a uma possível transferência. Agora, com 22 anos e livre de amarras contratuais, ele vê no Portimonense a chance de um recomeço. Fontes ligadas ao staff do jogador revelaram que o acordo com o Portimonense aconteceu de forma muito rápida. Caio estava sem clube desde agosto e vinha treinando com um preparador particular para manter a forma. Assim que o time português demonstrou interesse, as negociações avançaram em questão de dias, com o jogador embarcando rumo a Portugal na última quarta-feira. Já em solo europeu, Caio Mateus foi recebido com entusiasmo pela imprensa local, que destacou seu histórico em Cotia e sua passagem pelo São Paulo. Os jornais portugueses ressaltaram a qualidade técnica do atacante e afirmaram que o clube vê o brasileiro como uma aposta a longo prazo, alguém que pode render tanto dentro de campo quanto financeiramente em uma futura venda. Enquanto isso, no Morumbi, o assunto ainda repercute fortemente e divide opiniões dentro e fora dos bastidores do clube. A notícia da ida de Caio Mateus para o futebol português não foi recebida de forma unânime, e há quem veja a saída do jogador como um erro estratégico da diretoria são paulina. Pessoas próximas à base afirmam que Caio sempre foi tratado como um atleta diferenciado, dono de uma leitura de jogo acima da média e de um potencial técnico que poderia render frutos ao time principal em médio prazo. Durante os anos em Cotia, o atacante acumulou prêmios internos, foi capitão em diversas categorias e chegou a ser elogiado por treinadores renomados que passaram pelo CT da base tricolor. A sensação entre os profissionais que o formaram é de frustração, pois muitos acreditavam que, com paciência e um trabalho de confiança, o jovem poderia amadurecer e conquistar espaço definitivo no elenco principal. Nos corredores do CT da Barra Funda, o nome de Caio ainda ecoa em conversas informais entre os treinadores, analistas e membros da diretoria. Alguns alegam que o clube falhou em proporcionar um ambiente estável para o desenvolvimento do atleta, principalmente nos últimos anos, marcados por trocas constantes de comando e mudanças táticas que afetaram a utilização dos garotos vindos da base. Outros, porém, entendem que a saída foi consequência natural de um processo em que o jogador não conseguiu se adaptar ao ritmo exigido no profissional. Internamente, o caso é tratado como um aprendizado, e há quem defenda que o São Paulo precisa rever a forma como conduz as transições de Cotia para o time principal. Um tema que já gerou debates intensos em reuniões da comissão técnica. Afinal, não é de hoje que o tricolor convive com a dor de ver promessas brilharem longe do Morumbi. Além disso, fontes próximas ao departamento de futebol revelaram que o próprio Caio Mateus ficou dividido até o último momento antes de aceitar a proposta do Portimonense. O atacante teria confidenciado a amigos que gostaria de ter uma última conversa com o São Paulo para entender se ainda havia alguma possibilidade de permanecer. Por outro lado, há também quem defenda a decisão do clube. O argumento é simples. O São Paulo não pode segurar todos os garotos que surgem na base, e muitos acabam não tendo espaço no elenco principal.
Com a chegada de novos reforços e a consolidação de nomes como Juan e Thales Costa, a disputa por posições se tornou ainda mais acirrada, o que naturalmente abriu espaço para saídas como a de Caio. A verdade, torcedor, é que o São Paulo vive um momento de reestruturação. A diretoria já planeja a temporada de 2026 e trabalha para equilibrar o elenco, reduzir custos e buscar jogadores pontuais que possam elevar o nível da equipe. Nesse cenário, jogadores formados na base, mas que não se firmaram, acabam se tornando vítimas do processo. Mesmo assim, a torcida não deixa de sentir. Afinal, toda a cria de Cotia carrega consigo um pedaço da alma são paulina. Cada jogador que sai é visto como uma oportunidade perdida, uma promessa que o tempo não deixou florescer. E com Caio Mateus não é diferente. Sua saída representa mais do que uma transferência. É um lembrete de que o futebol é feito de ciclos e nem todos se encerram da maneira que os torcedores sonham. Por fim, resta desejar sucesso ao garoto. Que ele brilhe em Portugal e mostre ao mundo o talento que nasceu nas categorias de base do São Paulo. E quem sabe, um dia, o destino não o traga de volta ao Morumbi. Mais maduro, mais experiente e pronto para vestir novamente o manto tricolor? O futuro é imprevisível, mas o amor pelo São Paulo é eterno. E você, torcedor são paulino, acredita que Caio Mateus ainda vai dar a volta por cima e mostrar seu valor na Europa? Deixe seu comentário, compartilhe essa notícia com seus amigos e não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e continue acompanhando o São Paulo FC News 24 horas. Aqui a emoção nunca para, e cada detalhe do tricolor é contado com a paixão de quem vive o São Paulo todos os dias.